vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Efésios. Nós paramos no capítulo 3. Vamos dividir esse estudo em duas partes novamente. Primeira parte a gente vai ler do 1 ao 9 e no próximo vídeo nós vamos terminar o capítulo 3. Recomendo que, se você não assistiu os dois últimos vídeos anteriores, que você assista, porque nós falamos sobre o capítulo 2 e muita coisa que nós trataremos hoje diz respeito à continuação da conversa, ou seja, conceitos que Paulo vai trazer aqui, e ele está falando a respeito disso no capítulo anterior, então acho que é importante você seguir a continuidade do raciocínio, né? Vamos avançar um pouquinho mais nessa feijoada incrível que é Efésios. Então tem muitos ensinamentos bacanas para nós. Vamos continuar então, Efésios 3, do 1 ao 9. Pois por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então Paulo aqui retomando o assunto que ele falou com eles no capítulo 2. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então uma pausa aqui importante. Paulo está falando a respeito de um mistério revelado através do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que apenas por meio do Espírito nós conhecemos e somos apresentados a essa revelação perfeita e plena da obra de Deus na humanidade. Então nós estamos falando do Filho sendo enviado, o próprio Deus fazendo carne, sendo enviado aos homens, e o Espírito Santo sendo aquele que revela e nos dá a entender plenamente todo esse mistério. Se nós daqui hoje, no dia que nós estamos aqui assistindo esse vídeo, voltarmos em toda a história das Escrituras, em toda a história da humanidade, do povo hebreu, nós vamos ter uma orientação e um privilégio de poder compreender essa história através da obra do Espírito nas nossas vidas. É isso que Paulo está falando. Agora vocês podem compreender, porque pelo Espírito Santo vocês têm esse acesso, vocês têm a revelação plena e completa desta obra que estava escondida dos homens, que se via só em alguns aspectos, como os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Eles tinham só algumas evidências, algumas peças de um quebra-cabeça que se montou perfeitamente no Filho. Quando ele diz lá, quando ele está na cruz, ele diz, está consumado, gente. É porque se consumou toda a obra que Deus tinha planejado para a humanidade nele. E a partir dali, até hoje, nós temos colhido esse ministério de Cristo entre os homens. Vamos continuar aqui, versículo 6. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do ministério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, olha que bacana, eu quero fazer aqui 3 observações, 3 considerações com vocês sobre isso que nós estamos lendo. Vamos conversar primeiro sobre o que Paulo falou aqui de sermos prisioneiros de Cristo. O que isso quer dizer? Do que ele está falando, né? Será que é uma compreensão tal qual nós temos a respeito da humanidade? Não, né, gente? E esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos a respeito de escravidão, que Paulo está trazendo aqui, nós precisamos nos desprender dessa escravidão histórica que nós conhecemos. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando sobre ele estar submetido completamente, existencialmente,
com a vontade de Cristo, com a missão de Cristo. E o comprometimento dele é tal que ele se diz: eu sou prisioneiro, ou seja, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde fugir, não há alternativas para minha vida. Eu sou de Cristo e eu estou comprometido com Ele, com a obra que Ele deixou para mim, com o anúncio do seu evangelho, com o testemunho da sua obra. Eu estou submetido a Cristo. Eu aconselho você a ler 1 Coríntios 7 inteiro, para você entender melhor como é que a Bíblia fala conosco a respeito de liberdade e escravidão. Eu só quero ler aqui o versículo 22 e 23. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. O que Paulo está falando aqui? Justamente isso que nós estamos conversando. Ele não está querendo dizer, nem validando uma escravidão humana, como a gente conhece, por exemplo, aqui no Brasil, a escravidão dos negros trazidos da África, né, para fazer a obra e trabalhar aqui em mão braçal, esforço e escravidão de pessoas. Não é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando justamente, não se tornem escravos de humanos. Em Cristo Jesus, vocês desfrutam de plena liberdade, vocês são livres. E isso independe do sistema econômico, sistema produtivo, político, independente da época, do contexto, da condição social de uma pessoa. Em Cristo Jesus, ela é livre, porque a liberdade que as Escrituras trazem, a liberdade de Jesus, ela começa no mundo espiritual. Então, se nós queremos falar que uma pessoa de fato é livre, ela precisa ser espiritualmente falando, porque senão ela continua na mesma situação e na mesma condição. Por isso que eu falei da importância de vocês assistirem e lerem o capítulo 2 de Efésios, porque ali Paulo está falando sobre essa obra de Cristo que uniu os seres humanos por meio do seu sangue em uma única família, em um único povo, uma nova humanidade que em Cristo Jesus desfruta desta liberdade. Então, comparando os seres humanos, só existe esta distinção: o que está em Cristo, daquele que não está. E por meio da sua obra, não é mais o povo hebreu que tem a revelação do Deus verdadeiro. Agora é democrático, gente. Nós desfrutamos desse privilégio de estarmos em Cristo Jesus e sermos parte dessa família, assim como o povo hebreu foi escolhido por Deus para receber essa revelação. Vamos continuar aqui. Foi-me dado a conhecer o mistério. E aí eu quero fazer um destaque aqui com vocês no foi-me dado. E a gente vai bater forte nessa tecla, gente. É importante, a gente não pode perder isso de vista, porque nós vivemos num tempo onde o orgulho é muito elevado nos nossos corações. Nós estamos falando de uma geração extremamente autossuficiente, orgulhosa, que se garante, de olhos altivos. E segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, não é verdade que o ser humano ele consegue, gente, ser autossuficiente. Segundo as Escrituras, e eu quero ler aqui com vocês, Jeremias 9:23, que diz assim: assim diz o Senhor. Jeremias está falando em nome de Deus. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então você tem aqui uma verdade sendo revelada a respeito do Deus Criador. Jeremias está falando em nome de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando através dele. E o que ele está dizendo assim? Vocês não podem se gloriar das suas atribuições. Vocês não podem se ensoberbar de serem inteligentes, de terem em si mesmo força, capacidade.
aqui Jeremias está nos alertando para essa autossuficiência humana. E como o Deus Criador, ele é, na verdade, o único digno e merecedor de todo o reconhecimento, gente. Então, essa ideia que nós ouvimos e fomos criados com isso, de que nós podemos acontecer, que nós somos, basta a gente querer, que nós somos livres, que nós temos direito. Eu entendo a proposta, mas ela precisa ser lançada luz nela através das escrituras. Eu entendo quando nós falamos sobre a defesa dos direitos humanos, dos valores que a sociedade tem, mas nós como cristãos precisamos colocar as lentes de Cristo para entender a humanidade, para entender a realidade. E através dos olhos de Cristo, isto aqui é essencial para nós. Tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos, seja força, vigor, sabedoria, inteligência, prontidão, tudo aquilo que a humanidade, por exemplo, o altruísmo, a empatia, tudo que a humanidade julga como bom, como decente, nós entendemos e compreendemos que só podemos desfrutar dessas coisas por meio de Cristo. Ou seja, todos os atributos, os nossos dons, os nossos talentos, eles vêm de Deus. E nós, se somos fortes, se somos inteligentes, não é para nos orgulhar, é para entendermos e devolvermos a glória para Deus, porque dele vem toda a nossa capacitação. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, e nada é nada, gente. Em Cristo somos fortes, em Cristo vivemos em verdade, em Cristo vivemos em liberdade e apenas nele. E essa é a mentalidade do cristão, essa precisa ser a nossa verdade. Nós precisamos resguardar esse ensinamento que Jesus deu, que sem ele nada podemos fazer e sem ele nada somos, porque é Cristo que nos reconecta com Deus, o Deus Criador, que nos fez, que há um plano sobre a nossa existência. Terceiro ponto aqui, muito importante. Qual é esse mistério? Então, Paulo está falando que ele recebeu. Tudo que nós temos, nós recebemos. O mistério, a revelação, a capacidade de entender o mundo espiritual vem de Deus. É recebido. Nós celebramos por meio da fé, acreditamos em Cristo e reconhecemos Ele como o próprio Deus. Vivemos segundo os seus ensinamentos. Agora, qual é esse mistério? Eu quero ler aqui com vocês o trechinho que ele fala. Os gentios, esse é o mistério. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Então ele está aqui rasgando a verdade, a realidade, né? Ele está escancarando para nós o plano de Deus, que era se revelar não só aos hebreus, não só para aquele povo do Antigo Testamento, submetido à lei mosaica, mas que o plano de Deus, na verdade, era redimir toda a criação, toda a humanidade. E não há mais distinção dos povos entre o povo hebreu que tem a revelação de Deus dos demais. Agora, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que viver segundo os seus ensinamentos, se submeter a Ele, reconhecê-lo como Filho de Deus, o próprio Deus, o nosso libertador, está incluso e incluído nessa família maravilhosa, na família de Deus. Foi feito amigo e não é mais inimigo, porque agora conhece, por meio do Filho, conhece o próprio Deus. E eu quero deixar aqui para vocês, por último, 3 lições na prática, 3 coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, conforme as Escrituras, e isso que nós estamos estudando e aprendendo juntos. Primeiro de tudo, que nós somos livres em Cristo Jesus. Lá em João 8,36 diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Isto quer dizer, em Jesus, nós estamos libertos. Carol, estamos libertos do quê? Nós estamos libertos da condenação. O pecado não tem mais peso ou fardo, ou não há mais subjugação sobre nós. Em Cristo, nós podemos caminhar
de forma diferente ao sistema, por exemplo. Em Cristo Jesus, não estamos mais presos à mentalidade deste século. Não havia, gente, alternativa e saída para nós, a não ser sermos aquilo que o sistema tem imposto sobre os ombros da humanidade, aquilo que os próprios homens têm escravizado os próprios homens. Nós estávamos fadados à destruição, nós estávamos fadados ao erro, ao pecado. Não havia alternativa para nós a não ser errar. Mas por meio de Cristo, agora sim, somos livres e desfrutamos da liberdade verdadeira, que é a liberdade espiritual. Segunda lição: tudo que recebemos de bom vem de Deus. E isso aqui tem sido central na nossa conversa hoje. Tudo que nós temos, gente, seja os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, lembre-se, todas essas virtudes, a vida, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, ela vem do Criador. Por estarmos em Cristo, nós temos acesso a esse banquete maravilhoso que é espiritual e que reflete no mundo natural. Então nós estamos, como Paulo diz no final das contas, escravizados a Cristo, e glórias ao Senhor por isso, porque é melhor sermos escravos da liberdade do que estarmos fadados e condenados a uma vida eterna de condenação, de culpa, de responsabilização dos nossos erros. Em Cristo nós podemos viver diferente. Tudo que nós temos de bom vem dele. Terceiro ponto, o que nos difere como seres humanos é espiritual. Então, não é a cor de pele, não é a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a minha cor de pele, a cor do meu cabelo, ou então a minha cultura, a sua cultura. Não é porque eu nasci no Brasil e você talvez possa ter nascido em qualquer outra nação, culturalmente falando, linguisticamente falando, não há diferença entre nós. O que difere os seres humanos, gente, é espiritual. É se estamos em Cristo Jesus ou não. Isso que faz os seres humanos seres diferentes. Aos olhos de Deus, o que brilha? O que diferencia as pessoas? É quem está no Filho e quem não está. Deus está olhando, Ele é amigo e Ele procura por aqueles que são amigos, que estão em Cristo. Ele procura o Filho em nós. Vocês entendem o que eu quero dizer? Cristo está sendo forjado e moldado em nós. E por meio dele, nós temos paz. E nós somos reconectados com o Deus verdadeiro. Essa é a única diferença aí entre os seres humanos. Não há diferenças denominacionais, por exemplo. Não é porque um é batista, outro presbiteriano, assembleiano, que há diferenças aos olhos de Deus. Não, somos de Cristo, somos o povo, somos o seu legado, a sua herança. E aos olhos do Deus Criador, nós somos do Filho, nós somos do Filho dele, nós somos dele. E aqueles que são amigos são e têm em si Cristo, a luz de Cristo brilhando. Então nós não podemos nos segregar e nos diferenciar por qualquer outra questão. Antes de mais nada, de entendermos que a diferença está naqueles que estão vivos espiritualmente e daqueles que estão mortos espiritualmente. Aqueles que nasceram o segundo nascimento, como Jesus ensina a Nicodemos, daqueles que não nasceram ou só nasceram fisicamente. É assim que Deus enxerga a humanidade. É assim que o mundo espiritual se diferencia. Não há plaquinhas, nem os demônios, nem os anjos enxergam a humanidade assim. Eles sabem que há apenas aqueles que estão em Cristo, que brilham à luz do Filho de Deus, e aqueles que estão condenados, que são escravos e que há legalidade neles. Vocês entendem o que eu quero dizer? É dessas duas formas aí. Aqui sim nós podemos falar que é preto no branco, que é 1 e 0, né? O código binário aqui, espiritualmente falando. A partir disso, nós vivemos as demais coisas, mas não podemos esquecer que aos olhos de Deus
O que difere a humanidade é apenas espiritualmente falando, se estamos ou não em Cristo. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado e te incentivado a ir mais além na sua leitura e na sua compreensão. Tenho certeza que Deus tem algo para revelar pessoalmente para você e apenas para você. E que você possa levar essa luz de Cristo, que por meio do Espírito você possa testemunhar o Filho às outras pessoas. Brilhe! Essa é a mensagem. Brilhe em nome de Jesus a luz do Filho, por meio do Espírito e da condução do Espírito aonde Ele está te colocando. Leve essa verdade, leve essa mensagem a estas pessoas. Seja você a testemunha que viu o próprio Filho, que desfruta do entendimento da verdade. Deus abençoe vocês e até a próxima.